Olá, olá, pessoal! Vamos para mais um tema que não cai, despenca na hora da prova. Olha aí na sua tela. Temos lesão versus estado de perigo. Lembrando que tanto a lesão como o estado de perigo são vícios de consentimento ou da vontade, junto com erro, o dolo, a coação, aí tem o estado de perigo e a lesão. E nós temos a fraude contra credores e a simulação como vícios sociais. Mas vamos lá na tela. Estado de perigo. Figura do artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, grave dano conhecido pela outra parte, assume essa pessoa obrigação excessivamente onerosa. E aí vem um parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. O que eu tenho no estado de perigo, então, segundo o artigo 156? Um temor de grave dano moral ou material à própria pessoa ou a parente seu, que compele o declarante a concluir contrato mediante prestação exorbitante. Então, a pessoa, ela assume uma prestação excessivamente onerosa. Percebam isso, ela assume uma prestação excessivamente onerosa. Mas aqui vale a pena destacar, quando você for ler o artigo 156, percebam e sublinhem aí no seu código, olha aqui, de grave dano conhecido pela outra parte. O que significa isso? Esse é o chamado dolo de aproveitamento. Cristiano, o que é dolo de aproveitamento? Dolo de aproveitamento nada mais é do que o grave dano conhecido pela outra parte. Volta aqui na lei. Olha lá, o grave dano conhecido pela outra parte. Um exemplo, venda de casa a preço fora do mercado. E aí a pessoa tem um valor que não está de acordo com o mercado, fora do valor mercadológico, para pagar um débito assumido em razão de urgente intervenção cirúrgica. Então vamos imaginar, a gente está numa época de pandemia, de coronavírus, a pessoa pega o Covid, não tem plano de saúde e aí tem que vender a casa, vender o imóvel. E aí vende por um valor que não está de acordo com o valor mercadológico, muito abaixo do preço. E o que acontece? A outra parte sabia disso. Então, nesse caso concreto, pela outra parte saber dessa situação, nós temos aí o chamado dolo de aproveitamento, o grave dano conhecido pela outra parte, ok? Então, se eu tenho dolo de aproveitamento, figura aqui do artigo 156, eu tenho o estado de perigo. Bom, e a lesão, Cristiano? Deixa aqui eu te dizer o seguinte, lesão não se confunde com onerosidade excessiva. E por quê? Lesão é uma causa concomitante, ok? Congênere, você assina o contrato, ele já nasce desequilibrado. Onerosidade excessiva é uma causa posterior. Tanto a lesão como a onerosidade excessiva são situações que geram um desequilíbrio do negócio jurídico, só que em momentos diversos. A lesão faz com que o contrato nasça desequilibrado, a onerosidade excessiva faz com que o contrato se torne desequilibrado. Na hora da prova, é muito comum se falar de onerosidade excessiva ligada àquela teoria francesa, por exemplo, do artigo 478 do Código Civil, que é a teoria da imprevisão. Ok? Essa teoria é muito importante. Ela não cai, não, ela também despenca na prova. Então, a gente que está estudando o direito civil, despencando situações que podem estar presentes na sua prova. É preciso que você tenha atenção para isso. Então, aí na sua tela, o artigo 157 diz: ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, observem, na lesão, eu tenho os requisitos subjetivos, necessidade ou
inexperiência, e o requisito objetivo, prestação manifestamente desproporcional. Então, na lesão, eu tenho dois requisitos. Os requisitos subjetivos, necessidade barra inexperiência, e o requisito objetivo. Qual o requisito objetivo, Cris? Eu tenho aí a manifesta desproporção, como está aí na lei. Ó. Manifesta a prestação manifestamente desproporcional. Só para voltar lá no estado de perigo, então, para você anotar, são requisitos do estado de perigo. Anote aí. Estado de necessidade, perigo de dano atual ou iminente, perigo de dano grave sobre a pessoa do declarante, de sua família ou de outras pessoas. Também lembro do dolo de aproveitamento, que é o conhecimento pela outra parte. E outro requisito, assunção de obrigação excessivamente onerosa. Olha que tema importante aqui para todos vocês, tá? É preciso destacar, então, esses requisitos, já os fundamentos do estado de perigo. E na hora da prova, quando despencar isso na sua prova, despenca, você tem que estar conectado na questão do dolo de aproveitamento. Em ambos os casos, há uma assunção, tanto no estado de perigo como a lesão, de uma prestação manifestamente desproporcional. Só que lá no estado de perigo eu tenho a figura do dolo de aproveitamento. Ok? Esse é um tema bem interessante para você diferenciar numa prova. Numa prova. E aí, na sua prova, preste muita atenção. Bom, só para destacar que o Código de Defesa do Consumidor, já que a gente falou de lesão, também fala de lesão. Lá no artigo 6º, inciso 5º, primeira parte, em que o consumidor, diante de uma prestação excessivamente onerosa, uma prestação desproporcional, melhor assim como fala a lei, prestação desproporcional, pode requerer a modificação da cláusula, ok? Bom, e aí na segunda parte do artigo 6º, inciso 5º, a gente observa que o consumidor pode pedir a revisão quando houver onerosidade excessiva diante de um fato superveniente. No artigo 6º, inciso 5º, do rol lá, exemplificativo dos direitos básicos do direito do consumidor, eu tenho duas teorias. No artigo 6º, inciso 5º, primeira parte, a teoria da lesão, e no artigo 6º, inciso 5º, segunda parte, a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Rompida essa base do negócio jurídico, essa base objetiva do negócio jurídico, o consumidor terá direito à revisão. Então, isso não cai, não. Isso despenca. Mais um vídeo aqui para você do Despenca na sua prova. Um grande beijo. Beijão para a mulherada. Abraço para a macharada. Tchau.